Em julho, aconteceu o 4º Fórum de Lideranças Indígenas em Maturacá, em São Gabriel da Cachoeira. Líderes indígenas debateram questões cruciais como a retirada de garimpeiros, o controle da malária e o aprimoramento do sistema de saúde. O Censo Indígena 2022 também identificou fraquezas e oportunidades para melhorias nas comunidades. Para entender melhor o impacto desses eventos, nós vamos conversar agora ao vivo com Luiz Ventura. Ele é secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Luiz Ventura, boa noite para você, seja bem-vindo. Obrigado, Jordivar, boa noite para você também. Eu queria que você dissesse para a gente como é que foi essa discussão nesse encontro que vocês tiveram em julho. Na verdade, Jordivar, trata-se do Fórum de Lideranças dos Povos Yanomami e Equana, dentro da terra indígena Yanomami, e o Conselho Indigenista Missionário replicou a manifestação das lideranças Yanomami e Equana através do documento final. Esta é uma instância de extrema importância para os povos Yanomami e Equana dentro do seu território. Conhecemos já um território muito vasto, mas era a quarta edição em que lideranças de diversas regiões dentro da terra indígena Yanomami e dos povos Yanomami e Equana se encontravam para discutir. Normalmente é uma grande assembleia em que eles discutem os principais problemas, as principais soluções, formas de enfrentamento. E desta vez era muito relevante porque era a primeira vez que se encontravam, o fórum se encontrava depois de tudo que tem acontecido na terra indígena Yanomami particularmente durante estes últimos 4 anos. Pois é, e toda essa discussão, né, nós acompanhamos aí a questão da saúde precária, falta de alimentos, morte da parte da população indígena. Nesse documento, o que eles revelaram e o que eles estão pedindo? Então, Jordivar, eu acho que as lideranças Yanomami e Equana, eles transmitem para todos nós algo que é fundamental. De um lado, reconhecem que houve uma série de medidas importantes por parte do novo governo, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito do enfrentamento ao garimpo, mas eles são muito firmes também em afirmar que essas medidas ainda não são suficientes. E quando falamos que são medidas que ainda não são suficientes, isto nos faz pensar, de um lado, no tamanho, né, da destruição que foi provocada, particularmente nos últimos 5 anos, dentro do território Yanomami, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista da afetação da saúde das pessoas, do aumento exponencial da presença do garimpo. Então, por um lado, o nível de destruição que havia, e por outro lado, que as medidas para recuperar tudo isso vão precisar ser medidas mais sólidas, contundentes, estratégias de mais médio e longo prazo, e é isso que as lideranças Yanomami e Equana estão solicitando. Ainda no campo da saúde, há problemas que persistem e que têm a ver com a dificuldade ainda para o controle da malária, por exemplo, ou eles falam que ainda depois desses 6 meses de atuação emergencial, ainda estamos distantes de uma reestruturação do atendimento, da atenção primária dentro do território às comunidades, e que isto passa pela possibilidade de que haja equipes médicas com todos os equipamentos, com a possibilidade de locomoção para poder fazer este tipo de atendimento. E tudo isso nos leva, por que a saúde ainda está nessa situação, é porque, infelizmente, ainda o garimpo persiste dentro da terra indígena Yanomami. Apesar das medidas adotadas pelo governo, os Yanomami e Equana nos avisam que o garimpo persiste e continuam, inclusive, entrando pessoas de novo dentro do território. Se persiste a questão dos garimpos, secretário, o que tem que ser feito ainda? O que tem que ser feito é manter e intensificar as medidas. O que as lideranças Yanomami nos dizem que houve uma medida bem estratégica e importante, que foi do estrangulamento das vias de acesso do garimpo, né? Por via aérea, por via fluvial, por via terrestre. Essas medidas, em um certo momento, foram moduladas com a criação de corredores liberados, na perspectiva de que houve área de garimpeiros, né? Mas tudo isso também, o que nos diz hoje é que se o estrangulamento dessas vias de acesso, e não apenas o estrangulamento das vias de acesso, mas também das vias de abastecimento,
seja de insumos de alimentos, enfim, a perspectiva é que aqueles que saíram podem ter ainda a perspectiva de retorno, uma vez que a vigilância, né, digamos, e as medidas mais coercitivas se relaxem ou se retirem, e, por outro lado, que ainda nas regiões mais distantes persistem acampamentos de garimpo que não saíram. Portanto, o que se precisa? Se precisa ter muito claro que as medidas precisam ser contundentes e mantidas no tempo. E essa estratégia do estrangulamento deve ser mantida com muita mais contundência para que efetivamente não somente consigamos retirar todos os garimpeiros que ainda persistem dentro, mas sobretudo que consigamos impedir e evitar o retorno de grupos novos dentro do território.